E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos continuar. Temos mais boas notícias. Boas notícias. Sim, você falou assim, pô, bicho, peraí. 79% do eleitorado apoia a democracia, mas metade vota em Bolsonaro, como pode? Aqui é só o choro da imprensa. Isso aqui é uma boa notícia? Mais ou menos. Na verdade, isso daqui é um número que surge aí em algumas pesquisas. As pesquisas revelam que a população brasileira adora a democracia, né? Nossa, meu Deus do céu, não tem nada mais gostoso, sensacional do que viver numa democracia. Porque o Brasil, sabe como é, né? Todo dia a democracia está em risco por culpa de Bolsonaro. Esse Bolsonaro é demais. E aí, falando em pesquisa, que traz esse tipo de número, e que no fim do dia fica parecendo que grande parte das perguntas que são feitas em algumas pesquisas, parece que ficam, sabe, são perguntas que são feitas só para gerar notícia. Tipo notícia como essa, e tentar prejudicar um candidato, ou quem sabe até ajudar algum candidato. Não sei quem, mas não tô nem falando do segundo turno, tô falando ao longo dos anos, sei lá, desde 2014 para cá. E esse questionamento não é só meu, acho que muitas pessoas têm aí por parte da sociedade. E os representantes do povo, a Casa do Povo, que é o Congresso, né, a Câmara, na verdade a Câmara muito mais, porque tem representantes de diversas alas que compõem a sociedade brasileira. A Câmara dos Deputados, né, na verdade os deputados, eles se organizaram. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, já foram obtidas mais assinaturas que o necessário para instalar uma CPI, para dar um bizu aí, né, uma olhadinha, como quem não quer nada, nessas pesquisas, nestes institutos. Precisa ter pelo menos 171 assinaturas, foram obtidas, segundo a turma aí que saiu na matéria, 179. Então, tem até uma gordurinha para queimar. Essa matéria foi de São Paulo, diz o seguinte: aliados de Bolsonaro protocolam um pedido de CPI na Câmara para intimidar, segundo a Folha, né? Intimidar institutos de pesquisa. Por que não pode ser para investigar? Deveria ser, acho que, para investigar, porque uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito, não, abre uma investigação. Não é para intimidar, é para investigar. A imprensa diz o tempo todo: quem não deve não teme. Aliados do presidente Bolsonaro na Câmara protocolaram nesta sexta-feira pedido para a criação de uma CPI com o objetivo de investigar suposto uso político de institutos de pesquisa para influenciar o resultado das eleições. Olha que coisa interessante. O primeiro parágrafo já coloca essa manchete, né, em xeque. Porque você de investigar o suposto uso político não é para intimidar, é para investigar. Tá vendo que sabe escrever? Tá vendo? Olha a má vontade na hora de fazer uma matéria para prejudicar Bolsonaro. Porque a matéria é aliados de Bolsonaro. Aí é que intimidar. Ô, bicho, joga limpo. Agora, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deverá analisar se há fato determinado e qual será o prazo de funcionamento do colegiado, que terá poderes de investigação de autoridades judiciais, como determinar diligências e quebrar sigilo bancário. A expectativa de que a CPI seja instalada na próxima semana. O projeto de resolução protocolado diz que o objetivo da CPI é investigar pesquisas de 2014 a 2022 envolvendo candidatos a prefeito, governador, senador e presidente. Segundo o texto, a comissão será constituída por 23 titulares e 23 suplentes e terá prazo máximo de 180 dias para concluir os trabalhos. Será que vão achar alguma coisa? Será que vai sair do papel? Essa semana a gente deve saber. Essa semana a gente vai saber, né? Vamos ver o que é que o Lira vai decidir. Falando ainda em pesquisa e trazendo notícias interessantes, né? Boas. Boa, eu vou falar sério. Segundo o Estadão, bolsonaristas têm esperança de que presidente cresça até 2 pontos na Bahia. 2, eu falei 10. Enfim, 10 pontos na Bahia, eu falei 2. A campanha de Jair Bolsonaro acredita que há espaço para crescer na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, e ganhar até 10 pontos em relação ao resultado obtido no primeiro turno. Ele teve 24%.
A previsão parte do diagnóstico de que Lula pode ter alcançado um teto. Depois de bater 70% no primeiro turno, o petista não avançou nas pesquisas no estado. Bolsonaro vai à Bahia na terça e, segundo aliados, tem 100 prefeitos trabalhando a seu favor. Se reduzir a diferença no Nordeste e avançar no Sudeste, Bolsonaro poderia conseguir virar o placar no segundo turno, torcem seus aliados mais otimistas, que dizem ter visto ganho entre mulheres evangélicas. Lembra o evangélico? Lembre, vai fazer sentido em poucos segundos, com incursões de Michele e Damares à região. Não, alguns minutos. Grava evangélicos. Ganho entre evangélicos. Outros membros da bancada evangélica viajam ao Nordeste com o mesmo objetivo. Nesta quinta, Marco Feliciano foi ao Maranhão e no sábado vai à Bahia. No caso, hoje. E olha agora. Aliado de ACM Neto, mas está se declarando neutro, é o Elmar Nascimento, do União Brasil. Se lembra que a gente comentou no vídeo de ontem a presença do Rueda lá no jantar de Bolsonaro, com o Rodrigo Garcia, uma turma que é o vice-presidente nacional do União Brasil, e o ACM Neto também é o secretário-geral, falei da importância disso. Enfim, o Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia, afirma que tem 17 deputados, além dele, ou seja, 18, atuando por Jair Bolsonaro na Bahia. Elmar acredita que parte do eleitorado de Neto também poderia migrar para Bolsonaro, mesmo sem apoio direto dele. Mas então, se, não dá para bater o martelo, mas se isso aqui realmente se confirmar, dia 26, talvez podemos ter aí um grande comício que vai contar com a participação da Michele e do ACM Neto. Então, acho que o ACM Neto ele estaria realmente apoiando. Então, acho que na Bahia, o cenário que está se apresentando é um cenário favorável a Bolsonaro. Tem outro fator. Nas pesquisas de primeiro turno, se eu não me engano, a Veritá, ela colocava o ACM Neto atrás um pouquinho. Ela foi relativamente precisa na Bahia. As novas pesquisas estão mostrando que o Jerônimo, que é o então candidato, ele não está conseguindo romper. Inclusive, a marca dele, que ele já obteve no primeiro turno, o Jerônimo, que é do PT no primeiro turno, teve 49, se não me engano, quase 50% dos votos, quase levou. E o ACM ficou com 40%. E agora a coisa está assim, no empate técnico do técnico, mostrando que o ACM Neto conseguiu ter uma crescida. E eu não sei, eu acho mesmo que Bolsonaro pode ter uma melhora, não só na Bahia, mas como em todo o Nordeste. Falei para gravar o Evangélicos, né? A gente já chega lá. Instituto Paraná divulga a terceira pesquisa sobre disputa presidencial em São Paulo, focando em São Paulo. Isso aqui é importante. A sondagem aponta que Bolsonaro está à frente na preferência dos eleitores do estado com 51,9% das intenções de voto contra 38,2% de Lula. Esquece as porcentagens por hora. Eu só trouxe só para poder comparar com a pesquisa anterior. Brancos e nulos representam 5,9% e indecisos 4%. No levantamento anterior, divulgado no dia 14 de outubro, o atual presidente tinha 49,8%. O petista, 40,9%. Ou seja, o candidato da esquerda cai e Bolsonaro sobe. A tendência que nós estamos vendo se desenhar, em basicamente quase todas as pesquisas, é um crescimento constante. Pode ser lento, pode ser rápido, etc., mas um crescimento constante de Bolsonaro, e o outro candidato segue desidratando. Já virou? Não sei, não me interessa. O importante é ganhar. O importante é virar votos. É nossa função. Trazer informação, mostrar o que está acontecendo e votos. Considerando apenas os votos válidos, Bolsonaro tem, né, para essa pesquisa, 57,6 contra 42,4. A gente está falando aqui de 15,2 pontos percentuais. Eu acho que algumas pessoas estavam colocando aí uma boa meta em São Paulo, seria ganhar com 20% de diferença. Será que é possível? Se tratando de Bolsonaro, tudo é possível. E aí, olha só, falei pra gente falar dos evangélicos. O teto de Bolsonaro entre os eleitores evangélicos. Bateu o teto ou tem como crescer? Segundo, a cúpula da Frente Parlamentar Evangélica, ela avalia que Jair Bolsonaro ainda pode crescer entre eleitores evangélicos
nas pesquisas. Segundo o Estadão, está crescendo aí na Bahia. E aí, isso é uma matéria na Veja, com base em um levantamento feito aí pela Quest, para tentar entender o perfil do eleitor indeciso. Esse daqui é o mais importante de todos neste momento. Trazer para nosso lado. Já não precisa mais ficar mitando, já não precisa nem agradar a direita. Esquece a direita. Ninguém que é direita vai deixar de votar no Jair. Tá todo mundo aqui já é grandinho. Vamos focar no indeciso. Aí fala o seguinte, ó, quem são os 17 milhões de eleitores indecisos que podem definir o segundo turno? Um perfil desses fiéis da balança, feito a pedido da Veja pela Quest, revela semelhanças entre os que não bateram o martelo. E aí a gente vai, inclusive, lembrar das matérias que eles fizeram sobre a repercussão da sabatina de Bolsonaro, chamando mulheres de senhora, sem termos chulo, um cara ponderado, ameno, propositivo. Segundo o perfil levantado pela Quest, esse eleitor indeciso trata-se de um público primordialmente feminino, pouco engajado politicamente, não acompanha, então, mulheres. Concentra-se, sobretudo, na região sudeste, onde estão os 3 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que, graças ao nosso bom Deus, Bolsonaro tem os 3 governadores do estado o apoiando. Cláudio Castro no Rio, Zema em Minas, Rodrigo Garcia em São Paulo. E tem renda familiar entre 2 e 5 salários mínimos. Em geral, também uma faixa onde Bolsonaro vem pontuando melhor. Não costuma pautar suas decisões no discurso ideológico, que dá a tônica de boa parte das 2 campanhas, e sim em questões práticas da vida cotidiana. Será que o Jair fez certo em falar de forma mais tranquila, mais amena, mais propositiva? Sendo que, segundo aqui a Quest, o perfil não é essa galera que não quer saber dessas questões ideológicas. É coisa mais prática. E você entende porque a turma da imprensa está chateada com o Bolsonaro? Porque ele conseguiu falar para esse público aqui, ó, o indeciso. E olha agora, a divergência que mais ressalta entre eles é a presença maciça de evangélicos entre os não convictos. O que explica a batalha religiosa nos últimos dias e sugere uma vantagem para Bolsonaro. Nenhuma campanha que pretende sair vitoriosa pode desprezar esse eleitorado. Aliás, tem isto sim de mirar nele, explica Felipe Nunes, cientista político e CEO da Quest. Tá, né? Então tem muito evangélico que não está convicto até do seu voto, né? Pode mudar de voto. E se você consegue virar um voto mesmo, né? Não é você fazer o indeciso votar em Bolsonaro. Se você consegue tirar um voto do outro lado, aí são 2. Porque o outro perde 1 e Bolsonaro ganha 1. Aí cada voto é 2. Conta dobrado. Esse é o maior de todos. A onda Bolsonaro, acho que veio pra ficar, viu? Um maremoto. Um tsunami. Olha aqui também. Mais uma pesquisa. Essa coloca, inclusive, Bolsonaro já à frente. Virou, segundo a Modal Mais Futura. Independente se virou ou não, vamos olhar mais uma vez a tendência. Quando você olha, falando de votos totais, um comparativo entre esta pesquisa e a pesquisa anterior da própria Modal Mais Futura, Bolsonaro cresceu. O adversário dele caiu. Mais uma pesquisa que mostra a mesma tendência. Crescimento de Bolsonaro, desidratação do adversário. Olha o Noblar. Não é mais hora de discutir pesquisas e quem vai ganhar. Por quê? Além de reverter votos, se ainda der, é hora de organizar o transporte solidário de eleitores no dia 30. Ele tá preocupado com a abstenção. Os prefeitos bolsonaristas não darão transporte de graça. Não são obrigados. A abstenção é o inimigo a ser vencido. Comunicado importante. Sabe o que o Noblar falou? Abstenção. Transporte solidário. A Mônica Bergman já tá aí, ó, você aí, viu? Já tá querendo apertar o juízo do prefeito de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Mais de 100 entidades aderem à carta que pressiona Ricardo Nunes por passe livre nas eleições. Ricardo Nunes, coloca um ônibus de graça aí, bicho. Assim, eu não sei se é certo ou se é errado, eu não quero entrar nesse método, mas eu acho engraçado
Sabe, a turma da esquerda canta tanta vitória, mas tanta vitória, eu não favoritismo, bicho. É toda uma classe de jornalistas da imprensa, né? Um jornalismo imparcial que, nossa, só corta para um lado. E assim, e a coisa vai chegando e você sente o desespero a cada palavra que eles escrevem. A gente não sabe, eu não sei o que dá na frente. Eu não sei o que vai ser o resultado do domingo que vem. Eu não sei o que vai ser o resultado. Eu tenho fé em Deus. E eu tô gostando de ver pelo menos esse choro aqui. Aí a Mônica Bergamo fala o seguinte, ó. Mais de 100 entidades já assinaram a carta, que será entregue ao prefeito, o Ricardo Nunes, reivindicando a gratuidade do transporte público coletivo no segundo turno das eleições. O documento é articulado pela Fundação Tite Setúbal. Setúbal, né? Setúbal. Quem que será? Eu já vi esse sobrenome em algum lugar. Já vi, não sei onde. Não sei se foi naquela turma que também tava no jantar da Simone Tebet. Não sei se tá entre a turma que tem uns membros da família que fazem doações pra deputados de esquerda. Tô na dúvida. Não lembro de foi que eu vi o Setúbal. Não lembro. Não lembro mesmo. Acho que foi um time de futebol lá em Portugal. Continuando aqui. Isso daqui eu acho que também tá gerando uma certa repercussão. Porque as pessoas estão colocando assim a mão na cabeça falando, pô, cara, acho que tá um pouco demais. Tá um pouquinho demais. Juiz manda lojista retirar adesivo de desconto de 22%, que é o número de Bolsonaro. Imagina aí. Você tem uma loja, você quer vender com 22%, no pai que é o meio de Bolsonaro, é o número de Bolsonaro. Se fosse 23, 21, tudo bem, mas 22 não pode. Isso aí foi em Chapecó. Aí, você vê que a imprensa... Eu acho que a imprensa gosta quando isso acontece. Talvez a imprensa até deseje que isso continue acontecendo. O Globo solta a seguinte nota. Sem citar Bolsonaro. Concessionário em Goiás anuncia a caminhonete a R$ 222.222,22 no dia 22. Promoção anunciada no estado vale apenas no dia que coincide com o número do presidente na urna. Casos como esse têm sido recorrentes. O Ministério Público Eleitoral de Goiás, nesta quarta-feira, solicitou à Polícia Federal que investigue a loja Empório 7 por vender 10 marcas diferentes de vinho por 22, mesmo do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Você vê, né? Parece que o Globo quer que essa investigação, a loja de vinhos, também atinja a concessionária que tá vendendo aí o carrinho. Não pode, não, tá meio ruim, viu? O Globo tá, parece, colocando um holofote, botando uma mira. Isso aqui não é meme. TRE proíbe Fusca envelopado com a imagem de Bolsonaro de circular até dia 30. E a medida ocorreu após o juiz determinar a adequação do veículo ao padrão de adesivagem de candidatos em até meio metro quadrado, retirar as referências ao candidato ou deixá-lo guardado até a data. E é esse aqui, gente, o Fusquinha. Era esse aqui o Fusquinha. Não pode andar com o Fusquinha. Não pode. Sei lá, bicho. Eu acho que eu tô vendo ali. Eu não tô nem tô vendo, assim, eu não sei como é que tá atrás, sabe? Às vezes tá um 22 atrás. Mas essa foto de lateral só tá mostrando um 2022. Mas tem a cara de Bolsonaro grande, né? Beleza. A cara realmente deve ter mais de meio metro quadrado. Enfim, eu acho que é o tipo de decisão que as pessoas se questionam e ficam assim, pô, bicho. Pô, sacanagem, né? Continuando aqui, para falar algumas coisas. Não estou para avaliar as decisões que foram tomadas no âmbito do judiciário. Agora eu vejo uma coisa. Grande parte da direita ficou insatisfeita com algumas decisões no âmbito do judiciário. Eu vinha me questionando o seguinte, tá, o pessoal está insatisfeito, né? A população está insatisfeita. Onde é que estão os representantes da direita? E se as pessoas estão insatisfeitas, talvez eles pudessem pelo menos questionar o que está acontecendo. Você vê que são notícias, são o seguinte, os deputados pedem a derrubada da resolução que amplia o poder aí da justiça eleitoral. Não foram os deputados da direita que tomaram a iniciativa, foi a turma do Novo. Foi o Paulo Ganimi junto com o Marcel Van Hatten. Eu espero de coração que em 2023 essa leva aí de novos deputados que entrou, possa fazer uma diferençazinha, sabe? Agir um pouquinho diferente do que vem acontecendo.
daqui também eu não quero entrar no mérito da decisão. Aqui eu quero levar para outro lado da discussão. Não quero criticar ninguém, apenas pontuar uma coisa. O presidente da República é responsável por várias indicações. Dentre elas, o Procurador-Geral da República. O Aras, Procurador-Geral da República, indicado por Bolsonaro, ele também questionou a norma. Também questionou a norma, o ato. Não sei como é que se define isso daí. Também questionou. Só isso. É só para pontuar o perfil que foi escolhido pelo o então candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro. Longe de mim questionar esse ato, norma, não vou entrar no jurídico para nada. Estou falando só a questão. Porque o próximo presidente, se for adversário, ele vai, eu acho que ele deve indicar outro perfil. Não acho que o Aras seria um perfil que seria indicado pelo candidato da esquerda. Bolsonaro você consegue ver. E aí quem está falando dessas questões, né, do jurídico, Simone Tebet ontem ela estava em um comício e tá lá, né, o Metrópolis falando, não vou dar play no vídeo, pelo amor de Deus, Tebet sobre frase pintou um clima, dita por Bolsonaro. Isso é pi, e lugar de é na cadeia. Ô Simone, pesado, né? A justiça já falou que é uma fala distorcida, vocês estão forçando a barra, bicho. Forçando a barra, forçando demais. Será colocado no primeiro turno para se pôr de ato com Lula nessa sexta. Deveria respeitar um pouco mais as decisões, mas a turma da esquerda parece que não tá nem aí. O então candidato também, né, com a Simone Tebet, ele fez uma fala aí que me deixa um pouco apreensivo. Ele fala o seguinte: Lula diz não querer vingança, mas que se eleito, Bolsonaro terá de se explicar. Obviamente a gente não quer ganhar as eleições para fazer vingança contra ninguém. O único objetivo que temos é provar que o brasileiro pode ter 3 refeições por dia. Mas ele, Bolsonaro, terá de se explicar, disse o ex-presidente. Ele vai ter de se explicar sobre os 400 mil óbitos que causou na pandemia. Ele vai ter de se explicar a rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro. Vai ter de explicar os sigilos de 100 anos nos documentos. Eu fico assim meio apreensivo no que seria essas explicações. Agora, a coisa que eu também acho que deveria ser explicada, realmente explicada, para todo mundo entender de uma vez por todas, foi o que aconteceu no âmbito da compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. E aí ontem saiu uma baita matéria na Veja, uma baita matéria escrita pelo Hugo Marques e a Larissa Borges. É uma matéria bem grande, vários documentos, uma linha do tempo dos eventos, entraram em contato com algumas pessoas envolvidas na situação. E a matéria se chama A Anatomia do Escândalo de 48 milhões que envolveu nomes do PT na pandemia. O caso de desvio de dinheiro destinado a respiradores, citado por Bolsonaro no último debate, tem uma sequência de eventos perturbadora. Eu recomendo a leitura da matéria, acho que é bem interessante para quem não lembra do caso, quem quer entender um pouquinho melhor. Eu acho que foi um baita resumo feito. Acho que isso sim merece muita explicação.